Meus irmãos, agora dando sequência na exposição da palavra do Senhor, depois de tê-la aplicado no coração das nossas crianças, nós queremos lembrar que agora nós vamos começar um bloco de 6 a 9 da exposição de Gênesis, um bloco que a gente chama da Aliança com Noé. E é por isso que nessa manhã nós demos o título dessa mensagem de hoje, A Fidelidade do Senhor da Aliança. É isso que nós vamos ver nessa manhã, a fidelidade do Senhor da Aliança, em Gênesis 6, de 9 a 22, como a gente já leu o texto nessa manhã. A degradação continuava. A povoar a terra. Deus havia dito que tinha enxergado o coração do homem e via que era continuamente mau o desejo do coração do homem. Deus chegou a um ponto de dizer assim, olha, não tem mais jeito, vou ter que tomar alguma atitude. A continuação da degradação era clara. Agora, a linha divisória não existia mais entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. A gente explicou isso na exposição passada, que eram a mistura das sementes, os filhos de Deus representando a descendência de Sete e os filhos dos homens representando a descendência de Caim. Não havia mais uma linha divisória, agora há uma mistura, agora há não há mais claramente aqueles que obedecem ao Senhor, que amam a conduta piedosa, que invocam o nome do Senhor, que andam com Deus. Não há mais isso. Mas é preciso haver uma coisa, é preciso haver a continuação de um pacto que Deus tinha feito com Adão. Deus tinha dito a Adão, eu vou enviar um que esmagará a cabeça da serpente e essa lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, eu vou enviar um que vai destruir a obra da serpente, acabar com a obra do pecado. E Deus precisava cumprir isso. Mesmo mais o estranho sentimento à natureza divina, eu costumo olhar para Gênesis 6 dizendo que é a primeira vez que Deus tem um sentimento que ele não havia tido, que alguns tradutores preferiram usar a palavra arrepender-se, mas na verdade é uma tristeza profunda. Deus sentiu pela primeira vez uma tristeza profunda quando viu o que o pecado tinha feito na raça humana. Ele se entristeceu. Ele respirou profundamente, como é a raiz do verbo no hebraico, e tomou a seguinte decisão: vou dar cabo de toda a vida que está em cima da terra. A continuação agora da narrativa demonstra o limite da paciência de Deus com a maldade humana. Parece que ele tem um certo limite, ele deixa, mas tem hora que ele nos visita com juízo. Mas mesmo assim, ele não esquece da sua promessa feita a Adão. Na sua ira, o Senhor não esquece de sua misericórdia. Isso não é frase minha, é frase do Saltério. Na tua ira, Senhor, clama o salmista, não esqueça da tua misericórdia. E é isso que nós vamos ver nessa manhã, meus irmãos. Na ira do Senhor, na santa ira do Senhor, na justa ira de Deus, Ele não esquece de sua misericórdia, e louvado e exaltado seja Ele para sempre. Ele mostra a sua soberania sobre toda a criação. Ele criou, ele pode destruir. Ele criou, ele deu, ele pode tomar. Ele fez, ele pode fazer o que quiser com a sua criação. E o texto vai mostrar isso. E o texto mostra também um sentimento contra o pecado da raça humana. Não é contra os homens necessariamente, mas a indignação principal do Senhor, primeira, é ver quanto esses homens podem produzir coisas mais e distanciar-se do caminho do eterno. É isso que Deus vai demonstrar aqui, uma santa ira contra o produto da nossa pecaminosidade. Ele continua sentindo a mesma coisa. Mas também, ele deixa claro a sua fidelidade com a aliança da graça, feita na hora da punição. Lembra-se da ira? Deus não esquece de ser misericordioso. Na hora da punição, na hora dos juízos contra os primeiros agentes do pecado. Quem foi? Adão, Eva e a serpente. Naquela hora, mesmo cheio de ira, o Senhor não esquece de sua misericórdia. Ele tinha feito uma aliança naquele momento com o seu povo. E ele vai cumprir tudo aquilo que ele fez, que ele disse a Adão que faria. Hoje veremos como Deus preservou a semente santa.
Manteve sua aliança. E como isso nos aponta para quem? Para Cristo, o verdadeiro meio de salvação. A arca que nós vamos ver daqui a pouco não é apenas um meio em si mesmo de conduzir o povo diante do grande dilúvio, diante do ato punitivo de Deus, mas ela aponta também para Cristo como o único meio de salvação. Isso dito, introdutoriamente, vamos ao texto sagrado. Deus mantém a sua fidelidade como, meus irmãos? Como é que Deus faz isso? Como é que em meio à sua ira ele mantém a sua misericórdia? Como é que em meio à sua ira ele preserva o que ele disse? Primeira coisa que o texto nos aponta é que ele sempre separa um agente da graça para continuar a sua aliança. Sempre. No maior de todos os caos, numa corrupção generalizada, como foi o tema da última mensagem, mesmo nesse caos, mesmo quando a gente olha não ver saída, lembre-se, ainda existe 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Lembra-se que essa foi a grande inquietação do profeta Elias? Todos pecaram, Senhor. Só tem eu. Me despeça, pode me matar, eu não quero ser melhor que nossos pais. Lembra-se disso? Elias chorando diante do Senhor depois de ter havido vencido Jezabel e os seus 800 profetas, 850 mais ou menos profetas de Baal no Monte Carmelo. No outro dia está Elias correndo e se escondendo numa caverna, porque ele está simplesmente com medo de Jezabel, que disse que hoje, naquele dia, ia matar Elias. E ele chora diante do Senhor, e o Senhor diz assim: Elias, quem disse que você está só? No meio do caos, no meio da corrupção, o Senhor sempre mantém a semente santa, o remanescente, e ele começa tudo de novo a partir dali. É isso que vai acontecer com Noé aqui. Veja, verso de 9 a 12. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Coisas dificílimas naquela época. Ser justo e íntegro no meio de uma geração que era corrompida, totalmente generalizada. Corrompida de forma generalizada. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Espera aí, essa frase a gente já tinha ouvido antes. Ele estava andando nos passos de quem? Do seu ancestral, do seu pai, chamado Enoque. Lembra-se do capítulo 5 de Gênesis. Enoque andou com Deus e foi transladado. Noé sabia o que era andar com o Senhor e estava buscando andar com o Senhor. A terra estava cheia de corrupção e violência. Diz o verso 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. A terra estava cheia de corrupção e violência. Noé, porém, não era como os demais. Era homem justo e íntegro e andava com Deus. Mas o que essa informação significa? Significa que Noé tinha um poder extra de vencer a corrupção que estava generalizada ao seu redor? Ou significa que Deus mantém sempre algum agente da graça para continuar a sua história da redenção? Isso não significa, esse relato, que Noé era perfeito, mas que foi ele separado por Deus para preservar a linhagem da promessa, para perseverar no meio do caos. Se Deus também não tivesse colocado a mão sobre Noé, ele não poderia ser um homem íntegro, justo, no meio de uma corrupção total daquela época, meus irmãos. No meio de uma geração incrédula, é o Senhor que vai atrás de um mediador entre ele e o seu povo. Lembre-se do cativeiro egípcio. Deus precisava de alguém para ir lá e libertar o povo, para continuar a aliança que ele tinha feito com o povo. E ele levantou não apenas um libertador, mas fez Moisés, um mediador entre Deus e o seu povo.
Noé é um mediador agora sendo levantado entre Deus e o seu povo. Isso lembra de alguém? Isso aponta para alguém? Nós estamos diante da história da redenção, meus irmãos. Nós não podemos ler Gênesis sem ver Cristo. Nós não podemos entender o que Deus está fazendo sem que isso aponte para o seu Filho. Você não pode entender apenas isso como um registro histórico qualquer. Isso aqui é a história da redenção sendo contada, sendo narrada. E Deus é o grande roteirista, é o drama da história. E Ele vai colocando as peças, e Ele vai montando o quebra-cabeça, e a cortina vai desenrolando. E diante dos nossos olhos, de forma nua e patente, vai ficando claro o que Ele quer. Ele quer que o seu Filho venha e seja exaltado. E Ele vai fazendo micro-alianças. Fez com Adão, fez com Noé, vai fazer com Abraão, fez com Moisés. O Senhor está contando uma história redentiva. E sempre no meio dessa história. E por isso nós acreditamos numa revelação progressiva, numa aliança continuada. Agora Noé não é simplesmente alguém que do nada surge como justo e bom e reto. Do nada consegue vencer a corrupção do pecado. Do nada, ele é um cara mais forte, Superman, do que os outros. Não, Deus o mantém assim. Deus o preserva assim. Deus quer que ele seja assim. Deus quer que ele aponte para o seu Filho. Eis a história da redenção. No meio de uma geração corrupta, Noé andou nos caminhos de seu pai Enoque, que andava com Deus. Imagine uma árvore frutífera em uma floresta devastada pelo fogo. Imagine se naquele grande incêndio de Los Angeles, que até hoje nossas orações estão com aquele povo. Imagine se aquela grande catástrofe, depois de um grande incêndio, está lá uma árvore verde. Você acha que isso é possível? Uma árvore verde, frondosa, cheia de fruto, no meio de um incêndio de Los Angeles. Como assim? Quem a preservou lá? Quem deixou ela lá? Quem fez com que o fogo não contaminasse ela? Não era essa árvore. Verde, frondosa e frutífera. A árvore do Salmo 1. Lembra-se? Que é como a árvore junto à corrente de água, na qual dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz, prospera. É a árvore do justo, que o Senhor preserva. Viva e preservada por Deus, garantindo a continuidade da semente prometida. Noé demonstra que está comprometido com os mandamentos do Senhor, mas porque Deus o estimula a isso. Ele aplica o mandato espiritual, o mandato social, o mandato cultural. Esses 3 mandatos que Adão recebeu na hora da criação. Uma relação íntima com o seu Deus, uma relação íntima com a sua esposa e o seu próximo, e um cultivo, uma relação com a criação, com a natureza criada. Isso é que a gente chama de mandato cultural. Então, Noé vai agora exercitar tudo aquilo que Adão recebeu. Aliás, quando Noé sai da arca, isso é coisa para capítulo 9, ele vai ouvir as mesmas palavras que Adão ouviu. Enchei-vos, multiplicai e enchei a terra. O que Adão ouviu, Noé vai ouvir no capítulo 9, lá na frente. Então Noé não é um personagem qualquer, é um personagem que aponta para uma aliança de Deus e aponta para o seu filho Jesus. Primeiro o texto diz que a graça alcança Noé e depois vai fazer algo através de Noé. A graça alcança Noé. Porque como é que eu sei disso? Por que, pastor, o senhor está insistindo tanto com isso? Não é o texto que o senhor leu, não está dizendo isso. Observe o verso 8. Um pouquinho antes do começo do texto, eu estou dizendo isso confiado que vocês entenderam a mensagem da semana retrasada. Como é que diz o texto? Porém, Noé achou o quê? Mérito. Mérito diante do Senhor. Noé achou o quê? Graça diante do Senhor. Entenda, não é o que Noé está fazendo, é o que Deus está fazendo através de Noé. Observe, não é a força de Noé que o mantém no meio daquela corrupção generalizada. É a força de Deus em Noé para continuar a história da redenção.
Você percebe isso? Entenda. O nosso Deus sabe o que está fazendo. E quando ele tem uma promessa, ele vai cumpri-la. Mesmo que ele tenha que usar pecadores como eu e como você. Segundo ponto. Como Deus mantém a fidelidade? Nós estamos respondendo a pergunta de como Deus mantém a sua fidelidade. Primeiro, ele separa um agente da graça. Segundo, ele providencia o meio de salvação para o seu povo. Veja o verso 3 a 17. É o que está aí. Observe. Então já está dizendo, é uma divisão do texto natural. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. E eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábua cipestre, nela farás compartimento, e calafetarás com betume por dentro e por fora. E deste modo a farás. 300 côvados será o comprimento, e 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, em cima, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a arca, toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Deus anuncia o dilúvio como um juízo, meus irmãos. Deus quer punir o povo. Deus quer punir a raça humana por ter desviado-se dos seus caminhos. É verdade. Mas ele não destrói toda a humanidade. A prova disso é que ele preserva a família de Noé e manda ele construir uma grande arca que possa caber ali dentro a família, mas não só a família. Todos os animais, cada um segundo a sua própria espécie. O dilúvio não foi apenas um ato de ira. Perceba. No próprio relato, o dilúvio não é um ato de ira, é um ato de redenção. A gente só costuma olhar para a força do dilúvio e ver quanto isso foi muito grande, muito forte. E foi terrível à humanidade. Mas a gente esquece de olhar para o mesmo ato, a redenção do Senhor. Num ato onde ele destrói toda a humanidade, ele ao mesmo tempo preserva. No ato onde ele manda um dilúvio para destruir todas as coisas, ao mesmo tempo ele diz: virão a ti animais, 2 e 2 de cada espécie, e você fará um pavimento, o segundo e um terceiro, para colocar esses animais, a tua família vai estar lá dentro, leve todo tipo de mantimento, e tudo será suprido. Ato de destruição junto com ato de redenção. Mais uma vez, o dilúvio e a arca aponta para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor derramou a ira sobre o seu Filho, a ira de toda a humanidade, no seu Filho na cruz do Calvário. O dilúvio não pode ser comparado em nada ao efeito da ira de Deus na cruz de Cristo. Mas ao mesmo tempo que ele estava moendo o seu Filho, ele estava redimindo o seu povo. Ao mesmo tempo que ele está destruindo a humanidade agora aqui, ele está salvando a sua humanidade através da preservação de Noé e de sua família. Ou seja, atos que parecem que vão esmagar a cabeça da serpente, sempre vêm com uma ferida no calcanhar. Lembra-se disso? O dilúvio era extremamente ruim para o próprio Deus que o havia criado. É um remédio amargo que Deus tinha que tomar. E ele toma para providenciar redenção na família de Noé. Quando alguém vai pisar a cabeça da serpente, esse é Cristo, tem também um antídoto ruim, um veneno ruim, porque a serpente fere o calcanhar. Então, o que é que nós estamos diante de nós? A cena escancarada, mais uma vez, da história da redenção. Olhe para a Bíblia dessa perspectiva. Olhe vendo, Deus está contando tudo. Deus está mostrando o que Ele está fazendo aqui. Há conexões, há entrelaçamentos que você não pode perder. Quantas vezes você leu esse texto do dilúvio e nunca olhou para a crucificação? Quantas vezes você leu isso e nunca pensou na crucificação? Crucificação é pior do que o dilúvio.
Se no dilúvio foi jogado água, na cruz foi jogado ira. Se o dilúvio foi tudo destruído por água, na cruz o que foi destruído, o seu santo filho, foi com sangue. Se no dilúvio houve um escape de uma família, na cruz houve escape de um povo. Observe isso. A história não é contada para que você leia ela em parte. Você precisa ler como um todo. A história não foi dada para você partir a história. Foi dada para você ver como uma grande continuação. Esse é o roteirista maior de todos. O nosso Deus. O nosso Deus. Se Deus permitisse que toda a humanidade fosse destruída, a promessa de Gênesis 3,15 teria sido exterminada. Pense em um agricultor que vê uma plantação tomada por pragas, mas encontra um único meio para mudar tudo isso. Encontra uma única muda saudável, em que em vez de destruir tudo, ele cultiva aquela muda para recomeçar. Assim Deus fez com Noé, sempre preservando a sua família para recomeçar. E a arca é o meio mais seguro que prefigurava a vinda do nosso Salvador. Então, Deus providenciou um meio, e o meio era a arca. Deus providenciou o meio, mas essa arca apontava para Cristo. Você já parou para pensar de quantas portas existem na arca? Uma arca daquele tamanho. Quem teve, não sei se todos já tiveram a oportunidade, que graciosamente Deus nos concedeu a minha família, de ir Williamstown, no Kentucky, e ver a arca Encounter. E uma coisa extraordinária, eles tentaram reproduzir o mais fiel possível a estrutura da arca. E uma coisa me chama muita atenção. Eles tentaram reproduzir tudo. E também um dos principais aspectos. A arca tinha quantas portas? Como é que você acessava a arca para poder ser salvo? Por várias as portas laterais, na frente, em cima? Não. O texto diz que só existia uma porta. E eles reproduziram isso lá também. Eu fiquei pasmo quando cheguei e vi que ele até esse detalhe da porta. Eles captaram, colocaram do lado. Quem puder ir, é uma viagem extraordinária, deve ser feita. Mas o que mais me impressiona é que o Senhor constrói um monumento daquele de mais ou menos 150 metros, 25 de largura, 13,5 de altura. Uma única porta. Tudo apontando para o nosso Salvador. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. É isso que ele afirmou. E é isso que a gente vê Deus fazendo aqui. Terceira e última coisa que o texto também nos mostra é que, além de providenciar o meio, Deus preserva os meios para a continuação da vida. Ele providenciou o meio para a salvação, mas agora ele preserva o meio na vida. Mas antes disto, eu queria lembrar para você que mesmo estando dentro da arca, é uma coisa que estava faltando no ponto 2, e eu queria lembrar para você, que às vezes a gente não para pensar, mesmo sendo protegido, mesmo estando em segurança, eu gosto de pensar e queria compartilhar isso com vocês, como é que o sentimento da família de Noé dentro da arca. A gente sempre lê essa história como se fosse muito fácil para Noé ser xingado do louco, o cara do barco, do louco do barco, né, no deserto daquele, é o doido do barco. Olha o que o cara está construindo aí, meu. 130 metros de barco, você é louco, mano. 50, 25 de largura, 13, 14 de altura. Olha o velho do barco, você lembra o velho doido do barco? Olha lá, ele está construindo lá. Foi chamado de velho louco? Com certeza. Ninguém ouviu sua pregação, porque Hebreus diz isso. Não é? João diz isso. Ninguém ouviu a pregação, ele foi a pregoeiro da justiça por 120 anos, dizendo, olha, Deus mandou construir isso aqui, porque ele está dizendo que vai mandar dilúvio, hein? 120 anos fazendo isso, ninguém atendeu Noé. Mas eu imagino, meus irmãos, e eu queria que você pensasse comigo, quando eles botaram o pé dentro da arca, que Deus enviou os animais, que eles entraram, e que começou a cair água.
e que começou a vir gente na porta daquela arca, bater, abre, Noé. Mas só quem tinha fechado era quem? O Senhor. E ele disse que ia fechar por fora. E aí, eu estou lá na Ark Encounter, lá em Kentucky, e eu estou andando e visitando os pavimentos e vejo uma cena. Noé liderando um grupo, um culto familiar dentro da arca. Aquilo mexeu comigo. Porque eu imagino que Noé, quando começa a viver todo tipo de água, e essa arca começa a flutuar, e trovão, e relâmpago, e todo tipo de manifestação que ele não tinha visto ainda. Ah, meus irmãos, certamente o temor tomou conta do coração de Noé e da família. A expressão, o que a gente pode imaginar naquela hora é que um temor tomou conta deles e a única coisa que tem que se fazer é correr ao pé desse Deus e dizer: Senhor, eu sei que se eu estou salvo dentro disso aqui, não é porque eu sou melhor que quem está lá fora. Eu sei que o Senhor me alcançou foi por causa de graça, porque eu sei quem eu sou. Certamente, esse era uma das coisas que passava na cabeça de Noé. E por isso ele chama a sua família, certamente várias vezes, durante o ano. Ele fez isso. Vamos louvar, vamos pedir perdão a esse Deus, vamos adorar o Senhor, vamos pedir que Ele nos abençoe para a gente continuar o projeto. É muito pesado você se colocar na posição da família de Noé. Mas a terceira coisa que eu tinha prometido, preservar aos meios, ele preserva os meios para a continuação da vida. Veja os últimos versos do relato. Contigo, porém, mais um porém que divide o texto. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Berit. Berit é aliança em hebraico. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, tudo que vive de toda a carne, de 2 e 2, de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de réptil segundo a terra as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo tudo do que se come, ajunta contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Meus amados irmãos, perceba algumas coisas interessantes nesse pedaço de passagem. Primeiro, a primeira vez que a palavra aliança aparece, mas isso não quer dizer que é a primeira aliança. Observe como que foi a primeira aliança. A aliança das obras em Gênesis 2, capítulo 15 a 17, lá está. O estabelecimento do pacto entre duas partes, Deus e Adão. Depois, e lá está, as promessas de bênção para o cumprimento do pacto e as promessas de maldição segundo a desobediência do pacto. E a outra coisa que estava lá, existia um rito, existia um sinal ritualístico dessa aliança. Quem era? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui? Há um estabelecimento dessas duas partes. Quem é as duas partes agora? Deus e Noé. Deus está dizendo, Noé, faça desse jeito, e a Bíblia diz que ele fez tudo segundo Deus lhe ordenara. Então, logicamente, se ele cumpriu, bênção. Se ele descumprisse, maldição sobre ele. Se Noé não faz, Noé não tem a opção de não fazer a arca. Se Noé não faz a arca, ele também seria punido. Observe, o dilúvio viria. Se Noé diz assim, eu não vou fazer, Senhor, ok, você também. Então, e qual é o rito? E qual é o sinal ritualístico? A arca. O padrão de aliança vem se repetindo no desenvolver da história da redenção. Isso é uma coisa extraordinária de se observar. Aqui Deus introduz um elemento fundamental, a aliança. A aliança com Noé é uma continuidade da promessa feita no Éden. Se o relacionamento entre Deus e Adão era aliança, entre Deus e Noé é uma aliança. A arca é um sinal da fidelidade de Deus.
Ele não destrói tudo, mas provê um meio de salvação. Por quê? Porque não apenas não era bom, porque não apenas ele queria cumprir com as suas promessas, mas ele queria que o seu filho viesse para cumprir a promessa de Gênesis. Então Deus preserva. E interessante perceber como é que ele faz isso. Virão a ti. A gente quando é criança, e lê esse relato assim de forma mais rápida, eu ficava pensando, meu Deus, além de construir uma arca dessa, que caçada, viu? Que caçada, meu amigo. 2 de cada espécie. Esse homem, meu Deus, passou 50 anos para reunir esses bichos. Quando a gente lê de forma rápida, né? Mas observe. Olha o que diz o texto. Para os conservares em vida, 2 de cada espécie virão a ti. Deus seleciona até aqueles que vão escapar no dilúvio. Até quem vai se salvar entre os animais foi Deus que escolheu. Noé não capturou o bicho do quintal que ele gostava. Deus mandou a ele quem ia se salvar. Portanto, meus irmãos, imagine um pai, antes de uma grande tempestade, constrói um abrigo para a sua família. Ele os chama para entrar antes que aconteça o pior. Deus faz isso com Noé, mas não esqueça, sua família deve ter reagido, uns de forma boa e outros de forma não tão assim. Certamente deve ter havido tipos de reações, mas Noé conduziu o seu povo para dentro da arca. Deus conduz o seu povo para dentro da única arca de salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Noé conduz a sua família. Deus conduziu os animais. E Deus conduz o seu povo para dentro da arca, que é o Senhor. Algumas aplicações para terminarmos. Primeiro de tudo, saia daqui hoje com a certeza, meu irmão, de que Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre todas as suas promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele preservou Noé para que no futuro sua linhagem viesse a chegar até Cristo e Cristo fosse o cumprimento da promessa que Ele havia feito no dia da queda de Adão. Deus sempre preserva o seu povo, assim como preservou Noé, para que a promessa da semente santa continuasse. Lembre-se, Deus pode fazer todas as coisas que Ele lhe prometeu. E uma das coisas que Ele te prometeu é que quando você buscasse em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas vos seriam acrescentadas. E lembre-se, aquelas coisas do capítulo 6, do contexto de Mateus, que Jesus se refere, é comer, beber e vestir. Essas coisas básicas o Senhor prometeu sobre nós, desde que nós buscássemos a Ele com fidelidade. Não vai nos faltar. Não falta para nós aquilo que nós necessitamos. Se nós buscarmos em fidelidade o Senhor. O que parece faltar a nós é aquilo que, na verdade, nós não temos necessidade. Os itens de necessidade não nos faltam. Porque nosso Deus cuida de nós. Se Ele cuida assim das aves do céu, não cuidará de nós que somos coroa da sua criação? Então, lembre-se. Você às vezes está triste, entristecido por tantas coisas que têm lhe acontecido. Talvez por sua própria personalidade ou sua constituição física, você tem uma tendência maior ao desespero, à ansiedade. Você tem uma tendência maior à tristeza profunda de alma. Deixa eu lhe lembrar de uma coisa que pode fazer o seu dia melhorar, brilhar mais alto. É que o Deus Criador de todas as coisas, Ele sempre, na sua ira, lembra-se da sua misericórdia. Porque Ele nunca te deu e nem deu a mim o que nós verdadeiramente merecíamos. Ele sempre suspende o juízo. Ele sempre suspende aquilo que nós merecemos. Porque Ele vê graça, Ele vê Cristo sobre nós e o seu sangue nos perdoando.
E por isso que ele não te dá hoje o que você merece. Ele não me dá hoje o que eu mereço, porque ele sempre, na sua misericórdia, na sua ira, ele lembra-se da sua misericórdia. Lembre-se disso. Fique firme nisso. Agradeça por isso. Você não recebe aquilo que merece. Você sempre recebe graça da parte do Senhor. A graça nos alcança primeiro e depois nos tornamos quem somos para andarmos no caminho do pacto, da aliança com o nosso Deus e continuarmos obedecendo. Lembre-se, se você está no caminho do Senhor, é porque essa graça te perseverou, se preservou. Lembre-se, se você está aqui hoje, se você está servindo ao Senhor, se você está com toda alegria, caminhando com o Senhor, lembre-se, foi a graça de Deus que ele alcançou primeiro. E faz você perseverar no caminho que você está. Por que é importante, pastor, a gente lembrar disso? Porque isso é um antídoto contra a nossa vaidade e o nosso orgulho. Quando a gente se percebe crescendo dentro do trabalho do Senhor, até na vida, na carreira profissional, geralmente o sentimento que vai tomando conta do nosso coração, pelo menos do meu, eu não sei, talvez você seja muito santo, isso não acontece com você, vai tomando um sentimento dentro de nós que, poxa, a gente está fazendo muito bem, cara, uau. Não. Quando você estiver vivendo isso, você lembre-se, é a graça de Deus que me preservou. É a graça de Deus que me alcançou primeiro. E é por isso que eu posso viver isso. Noé tinha total consciência disso. Não tenha dúvida que Noé tinha. Não tenha dúvida. Tanto é que depois que ele sai da arca, faz o que faz, planta uma vinha, toma uma cachaça daquelas. Isso aí é coisa para próximas exposições. Não é? Então, lembre-se, Noé sabia disso. Ele sabe que a graça o alcançou. Primeiro. Então, nunca esqueça. A graça do Senhor te alcançou e por isso que você está bem. Estamos seguros na mão de um Deus como este. Se formos infiéis, diz 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, que graça bendita, que graça profunda. Apóstolo Paulo, explicando a Timóteo como era a relação do Senhor com o seu povo, ele diz, se vocês forem infiéis, ele continuará fiel. Você pode imaginar isso? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém para jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Hebreus capítulo 6, verso 13 e 14. Não tinha com quem jurar, ele jurou por si mesmo. Na sua ira, lembre-se, ele nunca esquece da sua misericórdia. E para fechar, meus irmãos, o agente maior do pacto dessa graça, da aliança da graça, é o Senhor Jesus Cristo. Já vimos todo tipo de Cristo. Já vimos Adão como um tipo de Cristo. Tipo é aquela figura que aponta para algo superior. Já vimos Abel, que morreu como primícia de toda a criação. Abel morreu também primeiro. Também apontava para Cristo. Vimos Sete como alguém que apontava para Cristo. Vimos Enoque, que andava com Deus, foi transladado, que apontava para Cristo. Agora nós vemos Noé, apontando para Cristo. Mas nenhum deles é Cristo perfeito. Nenhum homem merece toda a nossa reverência, toda a nossa adoração. Não é Noé, não é Abraão, não é Moisés. É Jesus Cristo. É o único. Mas nenhum deles é Cristo. Cristo é a garantia de que a promessa de Deus foi cumprida. É Ele, a semente santa que veio para esmagar a cabeça da serpente. É Ele que cumpriu todos os meios para garantir a nossa salvação e a continuação dessa vida e a vida eterna. É nele que nós estamos seguros. Ele é a esperança da glória do Pai. Ele é o primogênito de todas as nações. Nós cantamos hoje aqui, Colossenses 1. Ele é a expressão mais exata do ser de Deus. Ele é o único, o perfeito, o santo, puro e justo, a estrela de Davi, aquele que nos traz paz, aquele que nos encaminha. A história é sobre ele, a história é para ele, é para a glória dele. Se eu e você não entendemos que toda essa história é para ele, você é um coadjuvante que está passando na tela e sem entender o propósito do seu papel. O meu papel, como coadjuvante dessa história, é exaltar o autor principal. A figura perfeita, o Senhor Jesus Cristo, o nosso único, suficiente Salvador.
o autor e consumador da nossa fé. A ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. Porque ele é quem deve ser exaltado, meus irmãos. A nós só resta fazermos como Noé, continuarmos. Noé foi xingado de doido, de louco, mas continuou. Noé foi dito a Noé, provavelmente Noé teve que lidar com muitas coisas, relutância de sua família, xingamento público, exposição pública. Sua família deve ter dito, pai, realmente você ouviu isso de Deus? Porque a gente não vê a família na cena. Imagina a mulher de Noé, homem. Tu não está doido não, né? Imagine a mulher de Noé. E os seus filhos. Pai, nós não vimos isso. Mas eu vi, ele mandou eu fazer. O que é que diz o texto? Foi a família de Noé que fez isso? Não. Noé. Agora você escute para a gente fechar. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Esse é o nosso ponto. O mundo está chamando a gente de louco. E daí? Os amigos não querem mais nos acompanhar. Problema deles. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Não saia da rota, porque alguém está achando ruim o que você está fazendo. Mantenha-se firme, olhando para ele, entendendo o que ele está fazendo. O importante é entender o que ele está fazendo e não entender. O resultado é com ele. O resultado é para a glória dele. Que Deus então nos abençoe e que toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor? Ficamos de pé, meus irmãos, e louvamos ao nosso